Agora, irmãos, vamos nos preparar então para ouvir uma palavra de Deus que já está guardada no coração do pastor, que ela venha de encontro ao coração de cada um, mas que seja o que Deus tem para cada um de nós, não o que queremos, não o que o pastor quis, o que ele escolheu, mas o que Deus colocou no coração dele. Amém, irmãos? Vamos abrir o nosso coração, nossos ouvidos e receber de bom grato a palavra que vem de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Como sempre o pastor fala, pastor tem uma alegria muito grande no coração em ver os irmãos na casa de oração. Amém? Isso aqui não é uma instituição, irmãos. Isso aqui não é um templo. Isso aqui é apenas uma casinha de oração onde a igreja se reúne para glorificar ao Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que Deus fale ao seu coração nesta manhã. Que Deus possa manifestar a presença dele no teu coração. E hoje é um dia especial, como disse a irmã Juscelene. É a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor não é para santos, irmãos. Quem lê a Escritura, quem lê e entende de fato o que Jesus fez na Santa Ceia, não foi para santos. Foi para homens e mulheres imperfeitas como nós. O que ele fez foi algo tremendo, que foi na cruz. E a Santa Ceia é para nós lembrar o que ele fez por nós. Para que cada Santa Ceia nós venhamos a melhorar. Em cada Santa Ceia nós venhamos dar um passo para a eternidade. Em cada ceia você possa dizer: Senhor, me ajude, porque eu ainda tenho coisas a melhorar em mim. Mas não é para santos. Isso é a prova da palavra que logo em seguida da Santa Ceia, Judas o traiu, Pedro o negou e tantos outros não acreditaram. Então, você não pode ser religioso aqui na hora de ministrar a Santa Ceia. Agora, Jesus, ele quer nos ensinar nesta manhã a simplicidade da Santa Ceia, a simplicidade de andar com Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu peço aos irmãos abrirem a Bíblia, quem trouxe a sua espada, em João capítulo 13. João capítulo 13. Glória a Deus. Eu sei que a cada momento, desde que eu já fazemos a obra, quem me conhece, a irmã Vera, seu Antônio, dona Genesi, especialmente a dona Genesi, que já vem desde a época da hidráulica, ela já trabalhava na obra ali, nos ajudava na evangelização. Então ela já sabe já o tempo que a gente já tem de obra junto. E Deus assim nos permitiu abrir essa casinha. Não foi, como eu falei um dia lá na casa da irmã Vera, que nunca foi meu desejo abrir igreja nenhuma, irmãos, porque a igreja somos nós. Se a irmã Vera ou qualquer irmão está disposto, né? Pastor, vamos fazer um culto lá em casa? Tem uma garagem sobrando lá. Então vamos levar a igreja, vamos louvar, vamos adorar e vamos ser a igreja. Amém? Mas nem toda casa, nem todos os irmãos têm condições. Então, Deus nos deu essa casa para nós podermos estar reunidos. Amém? A igreja não é um templo, não é a casa. Não é isto. Isto é só para nós se proteger. Amém, irmãos? A igreja é o conjunto de pessoas que formam o corpo de Cristo. E Cristo está aqui neste lugar que Ele é o cabeça. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Irmãos, João capítulo 13, no versículo 2, diz assim: E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os seus vestidos e, tomando uma toalha, se ungiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Diga glória a Deus.
Você vê que logo em seguida que as pessoas, que os discípulos participaram da Santa Ceia, diz que imediatamente o diabo entrou no coração de Judas. Então, o cuidado que nós temos que ter também com a Santa Ceia, porque a palavra de Deus diz que aquele que toma indignamente, ele atrai morte para si mesmo. O que Jesus está querendo dizer? Irmãos, nós precisamos ser humildes, mas também ter um certo cuidado. Porque a Santa Ceia é uma lembrança que nós temos do que Cristo fez, em memória de Cristo, do que Ele fez por nós. E isso mexe com as coisas espirituais. Você abre portas no mundo espiritual. E você precisa tomar esse cuidado. Amém? Diga glória a Deus. Jesus, depois que ele levantou, depois que ele ministrou a Santa Ceia para o povo, diz que ele se levantou e se preparou para lavar os pés dos discípulos. Não era um banho, era somente os pés. Jesus está nos mostrando nesse momento, a palavra em si depois, mais adiante, ele fala que significa sobre humildade, que ninguém pode ser mais do que ninguém, todos são servos, todos são filhos de Deus. Mas o lavar dos pés, Jesus naquele momento, também nós tem uma interpretação, uma direção no lavar dos pés. O lavar dos pés significa que a partir de agora, os seus pés não podem andar em qualquer lugar. Os seus pés não podem andar em qualquer escolhas suas. Você precisa saber aonde você vai colocar os seus pés. A palavra de Deus também diz que aonde você colocar a planta dos seus pés, você será o quê? Abençoado. Então, quando Jesus ele lava nossos pés, significa que ele está colocando uma nova unção na nossa caminhada. Ele está colocando uma nova direção em nossa caminhada. Não podemos mais andar de qualquer maneira. Agradeço a Deus, aos irmãos também, não querer mudar aqui a direção, mas segue a mesma direção. Agradeço àqueles que compartilharam o vídeo, aquele que Deus me deu a direção nesta semana para ministrar e colocar nas redes sociais sobre tatuagem. E Deus trabalhou muito naquela explicação, naquele estudo, e eu acredito que muitos vão ser abençoados, e eu agradeço quem compartilha, amém? Amém. Isso significa que Deus está dando uma direção a partir de agora. Eu não posso colocar mais os meus pés também em qualquer lugar. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz assim, vamos continuar lendo, versículo 6 agora. E aproximou-se, Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, e diz a palavra no versículo 6 assim, e aproximou-se, pois, de Simão, que lhe disse, Senhor, tu lavas meus pés? Pedro, não era só um orgulho que ele tinha, mas ele tinha um sentimento de temor. Mas Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor é o Messias, como o Senhor vai... Nós é que temos que se prostrar. E o Senhor vai se prostrar a nós? E ali, Pedro quase perde a bênção dele. Aí é o que acontece muitas vezes, como eu estava conversando com a dona Genessia ali na porta de manhã. Às vezes as pessoas, elas têm criação dos pais, e não é errado. Mas quando se trata de Deus, nós temos que examinar, refletir, pensar. Muitas vezes nós fomos criados com os nossos pais, e muitas vezes, como disse a irmã, ontem nós estávamos conversando, né, irmã? Ela foi ensinada o quê? A nunca pedir nada para ninguém. Não, eu não peço nada para ninguém, porque eu tenho Deus, isso aqui, não sei o quê. Tudo bem, foi um ensinamento. Mas, ao passar do tempo, vai chegar um dia que os mesmos que nós ensinaram não estarão mais entre nós. E nós precisamos ser dirigidos, nós precisamos ser guiados, para nós termos uma vida sossegada, em paz e segura. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E muitas vezes, como eu digo para a irmã Genesi,
Deus, para quebrar essa raiz que foi plantada, para arrancar essa raiz, para quebrar o bico dessa raiz, para quebrar esse orgulho que foi criado por causa da nossa criação, Deus vai usar pessoas para lhe ajudar. Deus vai usar pessoas. Você vai chegar a um ponto, irmãos, lá no final de João diz que Jesus dizia para Pedro: olha, Pedro, vai chegar um dia que quem vai te vestir não vai ser tu. Quem vai te carregar não vai ser tu, e muitas vezes tu nem vai te agradar, mas tu vai precisar dessa pessoa. Amém? Então Jesus, aleluia, glória a Deus. Amém? Então todos nós precisamos um dos outros, especialmente a igreja. Nós estávamos conversando, aqui a igreja não passa necessidade. Nenhum dos irmãos que aqui estão passam necessidade. Eu gosto quando um irmão chega para o pastor ou para a irmã Jocelane e fala no secreto, não precisa espalhar também. Isso é uma coisa particular, pessoal de cada um. Mas o pastor, ele é o anjo da igreja. E o pastor se alegra, seu Agapito, quando a pessoa ela tem a humildade de chegar para o pastor e dizer: pastor, eu estou precisando, eu não estou conseguindo. Tem como nos ajudar? Mas eu pulo de alegria. Porque isso sim, aleluia. Amém? Isso significa que você é uma ovelha. Deus se agrada de ovelha. Quem é o bode? O bode é aquele que está morrendo de fome, mas não é capaz de ir no vizinho para pedir 1 quilo de arroz. Esse é bode, irmão. E esse aí ele faz mal para ele, faz mal para a igreja, faz mal para a família, se destrói. Porque todos nós, como sexta-feira foi pregado, nós precisamos estar debaixo sempre de uma autoridade espiritual. Amém? Essa autoridade não pode ficar mandando em você, não pode ser ditador, mas tem que estar pronto para a hora poder ajudar aquele que precisa. Diga glória a Deus. Versículo 7 diz assim, ó: respondeu Jesus e disse-lhe: ó, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. É aquela pessoa: não, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso que o Senhor me faça isso por mim. Aí Jesus disse assim, ó. Jesus disse assim, respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Porque Jesus, ele estava ensinando naquele momento, era sobre humildade, simplicidade. Se o pastor está vendo que uma das ovelhas está passando necessidade, o pastor vai chegar para a ovelha e vai dizer: irmã e irmão, estou aqui para lhe ajudar. Não precisamos fazer novela, não precisamos botar na internet, não precisamos explorar a imagem do necessitado para ganhar like na internet, ou para ganhar visualizações, ou para o nome da igreja ser estrela, star. Não precisamos fazer isso aí. A igreja é silenciosa, mano. Amém? A igreja é silenciosa. E é aí que Deus opera. É aí que você prospera. É aí que a igreja prospera em todas as áreas que você precisa. Quando Jesus falou para Pedro: olha, se tu não deixar eu fazer isso por você, tu não tem parte comigo. Aí Simão Pedro disse assim, ó: disse Simão: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro já queria que Jesus lavasse todo ele. Mas aqui vem a palavra para a igreja, irmãos. Olha só o que Jesus disse. E disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele está dizendo para os discípulos: eu costumo dizer que vocês não são pessoas comuns, irmãos. Vocês foram comprados com o sangue de Cristo,
E vocês estão sendo preparados não para serem uma pessoa, para ficar 40 anos sentado no banco. Ainda quero ver ainda a dona Cândida aqui também no púlpito, fazendo uma oração, né? Cantando para Jesus, fazendo alguma coisa. Eu estou vendo isso aí. Amém? Porque na verdade todos são discípulos de Jesus. Todos são discípulos de Jesus, a qual Jesus prepara para fazer a obra dele. Para você fazer a obra. Diga glória a Deus. Então, você não precisa se lavar todo. Por quê? Porque todas as quartas você está na igreja. Todas as sextas você está na igreja. Todos os domingos você está na igreja. Você já é lavado com a palavra. Você já é purificado com a palavra. Agora, o que eu preciso dar para você agora, através da palavra, é uma direção. E essa direção, os seus pés precisam estar limpos. Diga glória a Deus. Amém? Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aqui, Jesus estava se referindo a um dos discípulos que não estava nem limpo dos pés e nem do corpo. Andava com Jesus, mas o coração dele já estava desviado. O coração dele já não andava com Cristo. Então, quando terminaram de fazer a Santa Ceia, diz que o diabo entrou no coração de Judas. E ali ele foi fazer o que ele tinha que fazer. Quantos de nós, por isso que esta igreja não pode deixar de pregar a palavra. A verdade da palavra, como diz o seu Agapito. Porque muitas das vezes estão com o coração pronto, mas tem sempre um que não está limpo, irmãos. Não está limpo. Não está limpo, não adianta. Vivem como um mundano. Está dentro da igreja, mas vive como um mundano, irmãos. Está totalmente sujo. E aí que mora o perigo, irmãos. Aí mora o perigo. Porque mesmo num culto deste, numa reunião destas, como está os irmãos, está bonita a igreja, irmão, hoje. Sempre está, mas hoje está bonita a igreja. Mas aí mora o perigo. Porque você pode participar dos louvores, adorar a Deus, louvar, você acompanhar o pastor, acompanhar e estar naquela busca. E muitos aqui na igreja já estão limpos. Estão sentindo de verdade a presença de Deus. Mas tem outro que está junto com você dando glória a Deus. E não está nem com os pés limpos, está todo sujo, irmãos. Por que o pastor fala isso, irmãos? Como um alerta, porque a palavra nos ensina isso. É a palavra, não é o pastor, é a palavra. É a palavra se manifestando ao seu coração. Amém? Tome cuidado, irmãos. Você foi escolhido. Você foi chamado para servir ao Senhor de uma certa forma. Seja aqui como pastor, como obreiro, ou como um discípulo lá fora, dando um bom exemplo, um bom testemunho. Porque não adianta, irmã, nós estar aqui na igreja e postar coisas, por exemplo, no Face, também, nas redes sociais, coisas do mundo, irmã. Coisas do mundo não vai edificar ninguém. Não vai edificar ninguém ficar postando coisas do mundo nas redes sociais. Você foi escolhido, você foi separado, você é uma promessa de Deus. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Mas você precisa chegar no momento, ou você é cristão, ou você não é. Crente até o diabo é. Teme, estremece, mas não obedece. Amém? Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Que todos aqui nesta casa de oração, irmãos, todos, e eu me coloco nessa lista também, todos venham buscar estar limpo na presença de Deus. Amém? Porque bem sabia eu, no versículo 11, para nós terminar aqui, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos.
Depois que lhes lavou os pés, e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vós lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Jesus disse: se eu como Deus, eu como Messias, eu tendo autoridade nos céus e na terra, lavei os pés de vocês, demonstrei a humildade e a simplicidade, vocês também têm que terem essa humildade um com os outros. Amém? Terem essa humildade um com os outros. Isso é a igreja do Senhor. Diga glória a Deus. Amém? Irmãos, vemos aqui só nessas passagens sobre o que? Alerta, tomar cuidado, humildade e simplicidade. É tudo que Deus quer. É tudo que Deus necessita. Não, é tudo que Deus necessita. Uma coisa que Ele não necessita é do teu dinheiro. Ele não precisa do ouro e nem da prata. Eu digo para os irmãos, assim como eu estava conversando com a irmã: não se preocupe com dízimos e nem com ofertas, porque no tempo certo Deus vai prosperar você. Agora, nunca deixe. Pode aplaudir para que Ele. É para Ele. Nunca deixe, irmãos, nunca deixe faltar nada na sua casa. Nunca deixe faltar nada dentro da sua casa. Amém? Glória a Deus. O que Deus quer de você é um coração humilde, simples, e o resto Deus prosperará. Ao seu tempo, através da sua fidelidade com Ele, com a sua humildade, buscando essa intimidade com Deus, tudo você vai conquistar ao seu tempo. Amém? Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda a glória. Amém?